Se decifrar esse código, cancelo a dívida de sua família. Quando Roberto Chen, conhecido por 15 anos como o comerciante chinês mais pontual do Bom Retiro, está amarrado numa cadeira dentro de um galpão abandonado, todos percebem que algo está muito errado. Valdir Cardoso, o agiota que todos chamam de Bigode, coloca uma folha na frente dele, porque todos sabiam. Roberto Chen nunca devia nada a ninguém. O ar cheira a óleo de motor velho, misturado com mofo de paredes descascadas. Pingos de água caem de um cano furado no teto, marcando o silêncio com um ritmo constante. A lâmpada pendurada balança devagar, criando sombras que dançam nas paredes rachadas. Roberto está com a camisa social rasgada no ombro, mãos tremendo, amarradas atrás da cadeira, mas seus olhos permanecem firmes, quase calmos. Bigode franze a testa. Danilo, o capanga mais próximo, aperta a arma na cintura e dá um passo atrás. Algo na postura de Roberto não combina com um homem desesperado, mas Roberto não estava ali por dívida de jogo ou empréstimo comum. Estava porque há 7 meses infiltrou-se propositalmente na rede do agiota. A dívida de R$320 mil da família foi isca perfeita para ganhar confiança. Roberto Chen era agente da Polícia Federal em operação contra a lavagem de dinheiro internacional. Bigode ri nervoso, passando a mão no bigode característico, porque Roberto sempre pareceu presa fácil e agora age diferente, confiante demais. Danilo aperta mais forte a arma na cintura, porque pressentiu algo errado desde que Roberto entrou no galpão sem resistir. Jéssica Moreno, a contadora do esquema, observa da sombra no canto do galpão, porque reconheceu o padrão de investigação federal e precisa avisar os chefes acima de Bigode antes que seja tarde. Mas essa história não começou ali. Começou 7 meses atrás, quando Roberto Chen recebeu a missão mais perigosa que a Polícia Federal já propôs. Roberto, ainda devastado pela morte recente da esposa, aceitou a missão impossível. Guardou um segredo que poderia destruir sua família e carreira. Estava usando a dívida real da família como cobertura para a infiltração. A verdade tinha camadas que nem ele imaginava no início. Para entender como Roberto Chen, imigrante chinês pacato, que construiu vida honesta no Brasil por 30 anos, chegou amarrado nesse galpão prestes a revelar identidade secreta, você precisa conhecer 3 histórias. A história de quem ele era antes da missão começar. A história do dia que perdeu tudo e aceitou a infiltração. A história do que sacrificou para proteger Marina, a filha adolescente que não sabe de nada. Tudo começou numa manhã fria de julho. Se inscreva agora e ative o sininho. Milhares de mulheres já descobriram que coragem não tem idade nem nacionalidade. Não perca esta história de sacrifício e redenção. Se inscreva agora e ative o sininho. Milhares de mulheres da sua idade já descobriram que nunca é tarde para recomeçar. Não perca a próxima história que pode mudar você. 7 meses antes, Roberto Chen acordava todos os dias às 5:30 da manhã, sempre 15 minutos antes do despertador tocar. Morava num apartamento simples de 2 quartos na região da Luz. Aqueles prédios antigos com azulejos portugueses no hall de entrada. Aos 52 anos, tinha um corpo magro e resistente de quem passou 3 décadas em pé cozinhando. Cabelos completamente grisalhos cortados bem curtos, mãos calejadas com pequenas cicatrizes de facas e óleo quente. Toda manhã, preparava chá verde, comia 2 fatias de pão integral com geleia e caminhava os 20 minutos até o restaurante Dragão Dourado, o pequeno estabelecimento que abriu com a esposa há 17 anos. Na comunidade sino-brasileira do Bom Retiro, Roberto era conhecido como o homem da palavra. Pagava fornecedores no dia combinado, nunca atrasava aluguel, devolvia cada centavo de troco aos clientes. Sua qualidade principal era a integridade absoluta, algo que todos comentavam nas rodas de conversa em mandarim nas calçadas. Mas Roberto
Tinha um defeito que muitos viam como ingenuidade. Confiava demais no sistema brasileiro. Acreditava que trabalho honesto sempre vencia no final, que seguir as regras protegia qualquer um. Seus amigos chineses diziam que ele era brasileiro demais no coração, o que não era exatamente um elogio na comunidade mais tradicional. A vida de Roberto mudou completamente um ano antes, quando Lin Mei, sua esposa, morreu de câncer de pâncreas. O diagnóstico veio tarde demais, mas Roberto lutou. Gastou todas as economias em tratamentos experimentais, R$ 180 mil, que juntaram em 15 anos. Vendeu o carro, pegou empréstimos, hipotecou o restaurante. Nada funcionou. Lin Mei se foi em 3 meses. Desde então, Roberto construiu muros emocionais ao redor de si mesmo. Não chorava, não falava sobre sentimentos, não aceitava abraços de condolências. Vivia no automático, abrindo o restaurante, cozinhando, fechando, voltando para casa vazia. Esse fechamento emocional afetava principalmente Marina, a filha de 17 anos, que precisava do pai presente, mas encontrava apenas uma casca funcionando mecanicamente. O sonho secreto de Roberto, aquele que guardava como tesouro proibido, era ver Marina formada em medicina numa universidade boa. Guardava todos os boletins dela numa pasta azul, folders de universidades federais, planilhas detalhadas com custos de mensalidades, caso ela não passasse em pública. Considerava esse sonho impossível porque as dívidas médicas de Lin Mei cresceram com juros e agora devia R$ 320 mil espalhados entre bancos e financeiras. Nunca contou a Marina sobre a situação financeira desesperadora, mantinha a fachada de que estava tudo sob controle, que poderiam se virar como sempre, mantinha esse sonho trancado como quem esconde vergonha. Foi numa terça-feira chuvosa de maio que Roberto conheceu a agente Cláudia Fonseca. Ela entrou no Dragão Dourado no horário do almoço, pediu yakisoba e chá de jasmim, sentou na mesa do canto. Enquanto comia, observava o ambiente com atenção que Roberto reconheceu imediatamente. Aquele olhar que cataloga saídas, pessoas, movimentos. Quando ela pagou a conta, elogiou a comida em mandarim fluente, o que surpreendeu Roberto. Brasileiros que falam mandarim são raros. Ela deixou um cartão de visitas embaixo do pires. Polícia Federal. Preciso conversar com o senhor. É sobre sua segurança. Roberto sentiu o estômago apertar. 2 dias depois, Roberto e Cláudia se encontraram num café discreto 3 bairros distante. Ela foi direta ao ponto. Senhor Roberto, sei da dívida. R$ 320 mil. Sei que agiotas já procuraram o senhor 3 vezes no último mês. Roberto tentou manter compostura. Vou resolver de forma honesta. Sempre resolvi tudo honestamente. Cláudia se inclinou para a frente. E se eu disser que pode resolver ajudando a desmantelar rede criminosa internacional e de quebra proteger Marina? O nome da filha fez Roberto congelar. Como sabe o nome da minha filha? Cláudia suspirou. Porque essa rede já está observando sua família. Eles escolhem pessoas como o senhor, honestas, endividadas, com família para usar como pressão. Roberto sentiu raiva subindo. O que quer de mim? Que se infiltre, aceite empréstimo do agiota, ganhe confiança, colete provas. Isso é loucura. Isso é sobrevivência para o senhor e para Marina. A conexão entre eles se estabeleceu naquele momento. Ambos eram pais dispostos a tudo pelos filhos. Cláudia tinha filho de 20 anos na faculdade. Roberto tinha Marina. Ambos conheciam o peso de proteger quem se ama. 3 dias depois, Roberto voltou ao café. Cláudia trouxe pasta com detalhes da operação. Antes de aceitar, precisa prometer uma coisa. Roberto a encarou. Prometo o quê? Se aceitar essa missão, vai até o fim. Não pode desistir no meio. Vidas dependem disso, não só a sua. Roberto respirou fundo. Se eu aceitar, faço direito. Sempre fiz tudo direito na vida.
Cláudia estendeu a mão. Roberto apertou. Essa promessa, testemunhada apenas pelo barista preparando café ao fundo, custaria tudo o que Roberto tinha. Mas ele ainda não sabia disso. O restaurante Dragão Dourado ficava numa rua movimentada do Bom Retiro, espremido entre loja de tecidos e papelaria chinesa. O espaço era pequeno. 15 mesas de madeira escura, paredes decoradas com dragões dourados pintados, lanternas vermelhas penduradas no teto. O cheiro era uma mistura constante de gengibre refogado, molho de soja reduzindo no fogo, óleo de gergelim e vapor de arroz. Sons característicos preenchiam o ambiente. Woks sendo chacoalhados, conversas em mandarim entre clientes, música tradicional chinesa tocando baixinho no rádio velho. A iluminação vinha das lanternas, criando atmosfera acolhedora e quente. A temperatura era sempre alta por causa da cozinha aberta. Na entrada, um pequeno altar com foto de Lin Mei, incenso queimando, e o troféu de melhor restaurante do bairro 2023, dado pela associação comercial. Era mais que restaurante, era lar, era memória viva. No mundo do Bom Retiro, a Associação de Comerciantes Chineses controlava decisões importantes. Seu Osvaldo, presidente de 68 anos, tinha poder de incluir ou excluir negócios das redes de fornecedores. Decisões eram tomadas em reuniões fechadas, sempre em mandarim, sempre entre as famílias mais antigas. Roberto, que imigrou tarde, aos 22 anos, e não vinha de família tradicional de comerciantes, sempre ficou um pouco de fora desse círculo interno. As regras explícitas eram simples: pagar impostos, seguir leis brasileiras, manter estabelecimento limpo. Mas as regras implícitas eram mais complexas. Nunca expor problemas da comunidade para brasileiros, resolver tudo internamente, jamais envolver polícia em assuntos entre chineses, proteger reputação coletiva acima de tudo. Quebrar essas regras significava ostracismo social, perda de fornecedores, falência silenciosa. Roberto era respeitado pela honestidade, mas muitos o consideravam ingênuo por confiar demais em instituições brasileiras. Era amado pelos clientes brasileiros, tolerado pelos chineses mais velhos e nunca completamente aceito como parte do núcleo duro da comunidade. O primeiro sinal de problema veio numa manhã de junho. O fornecedor de vegetais, Sr. Chang, dobrou os preços de uma semana para outra. Roberto questionou educadamente. Inflação, foi a resposta seca. Roberto aceitou porque confiava que era temporário. 2 dias depois, Marina voltou da escola comentando casualmente: "Pai, encontrei o seu Osvaldo na rua. Ele perguntou se você está com problemas financeiros. Achei estranho." Roberto forçou o sorriso. Fofoca sem fundamento. Você sabe como é a comunidade, mas o estômago dele apertou. No dia seguinte, o vizinho de loja vendedor de tecidos puxou Roberto no corredor. "Shen, cuidado! Osvaldo está investigando você. Dizem que você deve dinheiro pesado." Roberto afastou a preocupação com otimismo automático. Trabalho honesto sempre protegeu ele. Por que seria diferente agora? Foi numa sexta-feira à tarde que Valdir Cardoso entrou pela primeira vez no Dragão Dourado. Brasileiro, uns 48 anos, tatuagens subindo pelo pescoço, correntes de ouro grossas, bigode característico bem aparado. Sentou na mesa perto da porta, pediu cerveja, não tocou na comida que Roberto serviu. Ficou ali observando o movimento por 1 hora. Quando foi embora, deixou o recado com a garçonete. "Diz pro chinês que ouvi dizer que ele está precisando de grana. Posso ajudar?" Roberto sentiu frio na espinha. Perguntou na comunidade sobre Valdir. "É o bigode, agiota perigoso, ligado a gente muito pesada. Não mexe com ele." Roberto respirou aliviado porque não devia nada a criminosos. Estava seguro, ou achava que estava. 3 semanas depois, num domingo à noite,
Roberto e Marina jantaram sozinhos no restaurante fechado. Marina mostrou o boletim. Notas excelentes em tudo. Primeiro lugar da turma. Roberto sentiu o peito apertar de orgulho e medo. Abraçou a filha com força. Você vai ser médica, prometo. Marina estudou o rosto do pai. Pai, o senhor está bem? Parece tão cansado ultimamente. Roberto forçou o sorriso mais convincente que conseguiu. Estou ótimo. Nunca estive melhor. Mentira. Estava apavorado, mas não podia mostrar. O sol já tinha se posto havia horas. As lanternas do restaurante criavam ilha de luz morna na rua escura. A foto de Lin Mei no altar parecia observá-los em silêncio. Marina apoiou a cabeça no ombro do pai. Eles ficaram ali, quietos, aproveitando o momento de paz. Era a última tranquilidade que teriam por muito tempo. A tempestade estava apenas começando a se formar. Foi justamente essa promessa de pagar a faculdade de Marina que 3 semanas depois levaria Roberto a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. Aceitar o empréstimo de Bigode e começar oficialmente a missão federal clandestina. 3 semanas depois, numa segunda-feira de agosto, Roberto chegou ao restaurante às 6 da manhã e encontrou um envelope pardo pregado na porta com fita adesiva. Dentro, notificação oficial do banco. Execução de hipoteca por inadimplência. Ele tinha 60 dias para pagar R$240 mil ou perderia o dragão dourado. O papel tremeu na mão dele. A temperatura do corpo despencou instantaneamente, como se tivessem jogado água gelada nas suas costas. As mãos começaram a tremer descontroladamente. Náusea subiu pela garganta. Teve que segurar na porta para não cambalear. O primeiro pensamento foi claro e desesperado. Marina não pode saber. Depois veio a negação automática. Deve ser erro. Sempre paguei tudo, sempre fui pontual. Memória indesejada invadiu a mente. Lin Mei, 3 dias antes de morrer, segurando a mão dele. Proteja nossa filha acima de tudo. Promete? Ele havia prometido. E agora estava falhando. Tentou racionalizar, encontrar saída lógica. Vender o carro não, já vendeu. Pedir empréstimo não, já deve demais. Pedir ajuda aos amigos, talvez conseguisse 50 mil, não seria suficiente. A realidade implacável. Não havia saída honesta. O telefone tocou no mesmo dia, às 2 da tarde. Número desconhecido. Roberto atendeu com mão suando. Soube do probleminha com o banco. Era Bigode. A voz soava casual, quase amigável. Posso resolver. Empresto os 240. Com juros, claro. 40% ao ano. Mas você mantém o restaurante. Roberto sentiu a armadilha se fechando. Preciso pensar. Pensa rápido, oferta vale até sexta. Bigode desligou. Os 2 funcionários do restaurante, que ouviram parte da conversa, trocaram olhares preocupados. A garçonete, funcionária há 5 anos, se aproximou. Seu Roberto, posso ajudar com alguma coisa? Tenho uns 3 mil guardados. Roberto sentiu os olhos arderem. Recusou gentilmente. A atmosfera no restaurante ficou pesada, carregada de tensão e pena. Roberto tomou a primeira decisão baseada em tudo que acreditava a vida inteira. Resolver sozinho, do jeito certo. Passou 3 dias tentando vender tudo que tinha de valor. O relógio que Lin Mei deu de presente, 15 mil. Joias da família, 8 mil. Equipamentos velhos da cozinha, 12 mil. Conseguiu juntar apenas 43 mil reais. Ligou para o banco pedindo negociação. Queremos o valor integral ou o imóvel, sem exceções. Ligou para 6 amigos da comunidade pedindo empréstimo. 3 não atenderam. 2 disseram que não podiam. 1 ofereceu 5 mil. O diálogo interno de Roberto era um furacão. Se Lin Mei estivesse aqui, saberia exatamente o que fazer. Ela era a forte, a esperta. Eu apenas seguia. Não posso falhar com Marina como falhei em salvar Lin Mei.
Talvez devesse aceitar o dinheiro do Bigode, pagar rápido depois, sair dessa armadilha antes de me afundar. Mas não, jamais vou me envolver com criminosos. Minha palavra vale mais que qualquer dívida. Mas e se não houver outra saída? E se Marina perder tudo por causa do meu orgulho? Preciso ser forte, preciso proteger minha filha, talvez só dessa vez, só para atravessar essa tempestade. Depois, nunca mais. A barganha interna consumia ele. Na quinta-feira, Roberto tentou uma última solução desesperada. Foi até a Associação dos Comerciantes pedir empréstimo coletivo. Seu Osvaldo o recebeu na sala da presidência junto com outros 4 membros antigos. Roberto explicou a situação com dignidade. Osvaldo o interrompeu. Roberto, você sempre foi diferente. Confia demais nos brasileiros, nas leis deles. Agora vê o resultado. O sistema não protege imigrante. Roberto engoliu a humilhação. Só preciso de ajuda temporária. Vou pagar com juros. Os 4 membros conversaram em mandarim, ignorando Roberto propositalmente. Osvaldo finalmente respondeu. Decisão da associação. Não podemos arriscar nosso fundo coletivo em situação tão comprometida. Você deve demais, Roberto. É risco alto. A rejeição doeu mais que esperava, mas ainda havia Cláudia. Roberto ligou para ela desesperado. Ela chegou em 20 minutos num café próximo. A oferta ainda está de pé, mas agora é mais urgente. Bigode está acelerando operações. Precisamos de você dentro. Roberto percebeu. Não era só sobre sua dívida pessoal. Havia algo muito maior acontecendo. Na sexta-feira de manhã, seu Osvaldo convocou reunião de emergência da associação. Roberto foi obrigado a comparecer. 14 comerciantes sentados ao redor da mesa. Osvaldo apontou para Roberto. Ele está trazendo problemas para nossa comunidade. Agiotas brasileiros estão aparecendo no bairro por causa dele. Um comerciante de eletrônicos se levantou. Meu vizinho disse que o Bigode está perguntando sobre outros donos de restaurante. Outro completou. Isso expõe todos nós. Roberto tentou se defender. Não pedi para ser escolhido por criminosos. Osvaldo bateu na mesa. Mas foi escolhido. E agora todos pagamos o preço. Você deveria resolver isso discretamente. Ir embora se necessário. Não arrastar a comunidade para seus problemas. A humilhação pública era calculada. Método tradicional de pressão. Roberto saiu da reunião destruído, mas também com raiva crescendo dentro dele. Bigode não esperou sexta-feira. Na quinta à noite, 3 homens entraram no Dragão Dourado 10 minutos antes de fechar. Dani, o capanga principal, sentou na mesa mais próxima da cozinha. Os outros 2 bloquearam a porta. Bigode mandou avisar. 48 horas para aceitar o empréstimo ou vamos buscar pagamento de outra forma. Dani olhou para Marina, que estava no caixa fazendo o fechamento. Família bonita. Seria triste se algo acontecesse. Roberto sentiu o sangue ferver, caminhou até Dani, olhou nos olhos dele. Nunca mais mencione minha filha. Dani sorriu. Então aceita o dinheiro? Roberto não respondeu. Os 3 saíram rindo. Marina estava pálida. Pai, quem eram aqueles homens? Roberto não conseguiu mais esconder. Contou tudo, a dívida, o banco, Bigode. Marina chorou. Por que não me contou antes? Eu posso trabalhar, trancar a escola por 1 ano, ajudar. A dor no peito de Roberto era física. Tentou proteger a filha e acabou machucando ela pior. Cláudia reapareceu naquela mesma noite, como se soubesse exatamente quando Roberto estaria no fundo do poço. Eles se encontraram no apartamento vazio. Roberto, precisa saber de algo. Bigode não é apenas agiota comum, ele é peça de operação internacional de lavagem de dinheiro entre Brasil e China. Usa dívidas para recrutar laranjas na comunidade, pessoas honestas, desesperadas, com reputação limpa. Perfil perfeito para movimentar dinheiro sujo sem levantar suspeita. Roberto sentiu tontura. Quantas pessoas ele já recrutou? 17 que sabemos, mas podem ser mais. Por que eu?
Porque você é o Roberto Shen honesto. Todos confiam em você. Bigode vai te oferecer formas de pagar o empréstimo rapidamente, serviços simples, receber depósitos, transferir para contas na China, trazer dinheiro em espécie em viagens. Você vai aceitar porque vai estar desesperado. E, de repente, estará no fundo do esquema sem perceber como chegou lá. Roberto passou a noite em claro. Às 4 da manhã, foi até gaveta onde guardava foto antiga. Ele, Lin Mei e Marina Bebê em Hangzhou, 3 meses antes de embarcarem para o Brasil. Na foto, Lin Mei sorria segurando Marina, os três cheios de esperança. Lembrança invadiu. Vamos construir vida honesta, Roberto. Mostrar que imigrantes contribuem, não só tiram. Nunca vamos curvar nossa dignidade, não importa o que aconteça. Ele havia feito essa promessa há 30 anos e estava prestes a quebrá-la. Mas o que mais doía era perceber, estava prestes a quebrar não por fraqueza, mas por amor. Lin Mei entenderia, Marina entenderia. Ele mesmo se entenderia quando olhasse no espelho. O padrão da vida inteira era claro, sempre escolher dignidade. Mas agora precisava escolher entre dignidade e sobrevivência, entre princípios e proteção. E estava descobrindo que amor complica tudo. Na segunda-feira, Roberto estava no restaurante quando Dani entrou novamente. Prazo acabou. Bigode quer resposta. Roberto respirou fundo. Aceito o empréstimo. Dani sorriu. Decisão certa. 2 horas depois, Bigode apareceu pessoalmente com o contrato. Roberto assinou. 240 mil reais depositados na conta dele em 20 minutos. Vamos ser bons parceiros, Roberto. O aperto de mão selou muito mais que empréstimo. Selou infiltração. Mas nem Roberto nem Bigode sabiam ainda. Havia terceira jogadora nessa partida. Jéssica Moreno, a contadora, assistiu tudo de longe e começou a desconfiar. No dia seguinte, Roberto estava fechando o restaurante quando viu um movimento estranho na associação. Entrou pela porta lateral. Sala de reuniões cheia. 14 comerciantes presentes. Osvaldo falando em mandarim. Roberto entendeu fragmentos. Não é só Chen. Outros 5 estão devendo para o Bigode. Todos entraram na mesma armadilha. Roberto sentiu o coração acelerar. Não estava sozinho. Abriu a porta. Todos viraram. Quantos de nós estão sendo extorquidos e ninguém fala? A voz de Roberto saiu mais alta que pretendia. Silêncio pesado. Então, devagar, um comerciante levantou a mão. Depois outro. Depois mais 3. Mais 4. No final, 12 das 14 pessoas na sala haviam levantado a mão. Alguns chorando. O escândalo explodiu. Osvaldo tentou controlar. Isso é assunto privado. Não deve ser exposto. Roberto explodiu. Privado? Isso é sistemático. Ele escolhe nós porque sabe que comunidade não vai denunciar. A divisão foi imediata. Metade apoiou Roberto, metade exigiu silêncio. A discussão virou gritaria. Osvaldo expulsou Roberto da sala. Mas era tarde. A verdade havia escapado. Bigode recebeu a notícia da reunião explosiva em menos de 1 hora. Jéssica ligou para ele. Chen está causando problema. Ele expôs o padrão. A comunidade está agitada. Bigode socou a mesa. Esse chinês vai aprender a ficar quieto, Dani sugeriu. Quer que eu dê um recado físico? Bigode pensou. Não ainda. Vamos observar. Mas Chen acabou de se tornar prioridade. Na manhã seguinte, Roberto acordou com mensagem anônima. Cuidado, você cutucou onça com vara curta. Marina está em perigo real agora. Roberto ligou para Cláudia em pânico. Ela foi direta. Agora você tem que aceitar a infiltração completa. Não é mais escolha, é sobrevivência. Bigode vai retaliar, precisa estar por dentro, protegido por nós, ou vai ser eliminado. Roberto percebeu. Ao tentar fazer a coisa certa, havia tornado tudo pior. Tinha 24 horas para decidir. Infiltrar oficialmente ou fugir com Marina. Ambas opções eram terríveis.
mas uma delas mantinha a filha viva. Mas o que Roberto não sabia era que aceitar missão federal mudaria tudo. E nas 8 semanas seguintes, verdades sobre identidade, lealdade e quanto um pai pode sacrificar viriam à tona de formas que destruiriam e reconstruiriam quem ele era. Marina Chen, 17 anos, carregava culpa que nenhuma adolescente deveria carregar. Desde que a mãe morreu, sentia-se responsável por ter sido cara demais. Sabia quanto os tratamentos de Lin Mei custaram. Ouvia as conversas que o pai pensava que ela não ouvia. Via as contas espalhadas na mesa. Percebia o desespero escondido atrás do sorriso forçado. À noite, tinha pesadelos recorrentes. Lin Mei olhando para ela e dizendo: "Você me matou, Marina. Cada remédio que tomei custou seu futuro." Acordava suada, chorando em silêncio para o pai não ouvir. O dilema consumia ela. Queria desistir de medicina, começar a trabalhar imediatamente, aliviar o fardo do pai. Mas sabia que isso destruiria o único sonho que mantinha Roberto vivo. Era um ciclo vicioso de culpa e amor. 2 semanas após Roberto aceitar o empréstimo de Bigode, um homem de terno elegante apareceu na escola de Marina. Dizia ser recrutador da Universidade Médici, instituição particular. "Você tem perfil para a bolsa integral. Venha conhecer o campus." Marina ficou tentada. Resolveria os problemas do pai instantaneamente, mas algo na forma como o homem insistia, como evitava dar detalhes concretos, acendeu alarme interno. Ela pesquisou a universidade, fachada para esquema de venda de diplomas falsos. O alívio de ter desconfiado veio misturado com terror. Quantas armadilhas estavam sendo preparadas ao redor da família? Marina sempre soube, embora nunca admitisse em voz alta, que o pai a culpava silenciosamente pela morte de Lin Mei. Não por maldade, mas porque cada vez que olhava para ela, via o quanto gastaram, o quanto perderam, o quanto falharam. Roberto nunca disse isso, mas Marina sentia no jeito que ele evitava os olhos dela quando falavam de dinheiro, na forma como enrijecia quando ela mencionava a faculdade. Por isso ela tentava ser perfeita. Notas perfeitas, comportamento perfeito, nunca pedia nada, nunca reclamava. Aos 17 anos, carregava peso emocional de adulto, tentando se redimir por culpa que não era dela. A verdade completa sobre Roberto Chen era mais complexa que qualquer um imaginava. O trauma de perder Lin Mei não foi apenas a morte em si, foi sentir-se completamente impotente assistindo a mulher que amava definhar por 8 meses. Os médicos diziam: não há mais nada a fazer, quando Lin Mei ainda estava lúcida, ainda pedia para viver. Roberto gastou tudo em tratamento experimental nos Estados Unidos, procedimento não aprovado no Brasil. Última esperança desesperada. Voaram para Houston. O tratamento falhou em 3 semanas. Lin Mei morreu em hospital americano, longe de casa. A culpa que Roberto carregava era específica. Se eu tivesse insistido nos exames preventivos anos antes, teríamos descoberto cedo. Fui negligente. Matei minha esposa por negligência. Era pensamento irracional, mas devastador. Desde então, não conseguia perdoar a si mesmo. Na primeira noite, após aceitar oficialmente a missão de infiltração, Roberto estava sozinho no apartamento. Marina dormia no quarto. Ele sentou no chão da sala, segurando foto de casamento. E pela primeira vez em 1 ano, desmoronou completamente. Chorou como criança, corpo sacudindo, gemidos abafados na mão para não acordar Marina. Tremeu por 1 hora inteira. Falou com a foto em voz rouca: "Perdoa, Mei. Vou fazer algo perigoso agora. Vou mentir, enganar, me infiltrar entre criminosos. Vou me tornar tudo o que desprezamos. Sou fraco. Deveria ter outro caminho, mas não consigo ver. Tenho tanto medo. Medo de morrer e deixar Marina sozinha, como você foi deixada sozinha naquele hospital. Medo de falhar de novo, como falhei em te salvar.
Você sempre foi a forte. Tomava as decisões difíceis. Eu apenas seguia suas orientações. E agora estou perdido, May. Completamente perdido sem você. Me perdoa por quebrar nossa promessa de vida honesta. Me perdoa por não ser o homem que você merecia. No dia seguinte, Cláudia visitou Roberto. Viu os olhos inchados, percebeu o colapso. Sentou ao lado dele em silêncio por 10 minutos. Então contou algo que nunca havia compartilhado. Roberto, eu também fui agente infiltrada há 15 anos. Operação contra tráfico de armas. Durou 2 anos. Quase perdi minha família. Meu filho tinha 5 anos. Ele cresceu vendo uma mãe que mentia sobre onde estava, que desaparecia por semanas, que voltava diferente. Hoje ele tem 20. Ainda há distância entre nós que não sei se vou recuperar. Ela olhou para Roberto. Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer apesar do medo. E mesmo quando falha, levantar de novo. Compartilhou mais. Meu filho me perguntou há 5 anos. Valeu a pena, mãe? Valeu a pena perder minha infância por aquela operação? Sabe o que respondi? Não sei, salvei vidas, mas quase perdi a mais importante. O laço entre Roberto e Cláudia se fortaleceu ali, ambos sacrificando paternidade por bem maior, ambos sem certeza se o sacrifício valia. Valdir Cardoso não nasceu monstro. Nasceu em família pobre de Heliópolis, zona sul de São Paulo. Entrou para a polícia militar aos 19 anos, sonhando em fazer diferença. Foi bom policial nos primeiros 5 anos. Recebia elogios, condecorações. Mas o salário não pagava as contas. A filha, Laura, nasceu com paralisia cerebral severa. Tratamentos caríssimos. Estado não fornecia. Convênio não cobria experimental. A primeira propina que Bigode aceitou foi há 23 anos, R$ 5.000, para não ver caminhão de contrabando. Usou o dinheiro inteiro para a fisioterapia de Laura. A segunda propina veio mais fácil. A terceira, mais fácil ainda. Em 5 anos, estava coordenando o esquema próprio. Deixou a PM, virou agiota e há 18 anos construiu império baseado em desespero alheio. Do ponto de vista dele, sentado no escritório luxuoso em Moema, observando foto de Laura na mesa, Bigode não se via como criminoso. Via-se como sobrevivente. Ricos roubam milhões legalmente através de brechas fiscais. Políticos desviam bilhões e ficam impunes. Eu roubo para manter minha filha viva. Qual a diferença? Essa era a racionalização que usava. Via Roberto como hipócrita. Esse chinês acha que é melhor que eu porque seguia as regras. Mas no final, quando a vida apertou, veio me procurar igual aos outros. Todos cedem, todos têm preço. Ele vai ceder também. Uma noite, Bigode visitou Laura em clínica especializada em perdizes. Ela tinha 31 anos, mas mente de criança de 3. Não reconhecia o pai mais. A condição degenerou. Bigode sentou ao lado da cama, segurou a mão dela e chorou no quarto vazio. Enfermeira encontrou ele assim. Senhor Valdir, a Laura está bem cuidada, pode ficar tranquilo. Bigode enxugou lágrimas. Eu sei, faço questão que ela tenha o melhor. E fazia. Pagava R$ 50.000 por mês naquela clínica. Dinheiro de agiotagem, lavagem, extorsão, dinheiro manchado de sangue. Mas mantinha a Laura confortável. Essa era a complexidade moral de Bigode. Tinha vulnerabilidade real, dor real, amor paternal real. Mas escolheu responder a isso, destruindo dezenas de outras famílias. Não havia justificativa, apenas explicação. E naquela explicação vivia o cinza moral. Bigode tinha ponto parcialmente válido sobre injustiça sistêmica. O erro estava na solução que escolheu. Roberto também quebrara regras gastando dinheiro não declarado em tratamento experimental. Ambos curvaram ética por amor familiar. A diferença crucial: Roberto não prejudicava outros no processo. Bigode construiu o negócio inteiro sobre dor alheia.
A história de Roberto e as acusações sobre o esquema vazaram para a mídia local. Começou num blog de bairro, Comunidade Chinesa do Bom Retiro refém de agiotagem. Em 48 horas, Folha de São Paulo pegou. Depois Globo. Em uma semana, era caso nacional. Programa de rádio debateu. Imigrantes são mais vulneráveis a crime organizado? As opiniões dividiram o país. Opinião 1. Roberto Chen é herói por denunciar. Precisamos de mais pessoas assim dispostas a expor criminalidade. Opinião 2. Chen traiu sua comunidade expondo problemas internos. Resolveria discretamente. Opinião 3. O sistema brasileiro falha imigrantes sistematicamente. É hipocrisia culpar vítimas. Nas redes sociais, vídeo amador da reunião explosiva na associação vazou. Alguém filmou escondido. 2 milhões de visualizações em 3 dias. Os comentários eram ferozes. Chen é dedo duro da PF há anos, dizia um completamente falso. Chen deve para a máfia chinesa e está inventando história. Outro. Chen é santo, tá expondo podre. Terceiro. Versões falsas circulavam mais rápido que verdade. Conta fake no Twitter postou: Roberto Chen recebeu 500 mil da PF para armar contra comerciantes honestos. Mentira absurda, mas compartilhada 1000 vezes. Roberto sentia o peso do julgamento de forma visceral. A cliente brasileira que almoçava no Dragão Dourado toda sexta há 10 anos parou de ir. Roberto a encontrou na rua. Cumprimentou. Ela desviou o olhar e acelerou o passo. Na padaria, 2 conhecidos que sempre conversavam em mandarim viraram as costas quando ele entrou. Marina chegou da escola chorando. As meninas da minha classe estão dizendo que você é criminoso, que a polícia vai te prender. O isolamento crescia, como doença contagiosa. Amigos de décadas pararam de atender telefone. O grupo de WhatsApp da associação que Roberto participava há 12 anos. Removido. Convite de casamento de filho de conhecido. Cancelado com desculpa esfarrapada. Roberto comia sozinho no restaurante vazio às 3 da tarde, mastigando arroz que não tinha gosto, olhando cadeiras vazias. O movimento caiu 70%. Fornecedores começaram a pedir pagamento antecipado. É protocolo novo. Mentiam. Na rua, olhares, sussurros mal disfarçados, dedos apontando. A solidão não era apenas física, era existencial. Roberto começou a duvidar da própria sanidade. A complicação inesperada chegou na forma de Jéssica Moreno. Ela sempre foi a mais inteligente da operação de Bigode. Formada em contabilidade pela FGV, poderia trabalhar em qualquer empresa grande, mas escolheu crime organizado porque pagava 5 vezes mais. Jéssica revisou os registros de Roberto, histórico bancário, declarações de imposto dos últimos 5 anos, movimentações recentes. Algo não fechava. Roberto nunca teve dívidas antes. Sempre foi pontual, organizado. De repente, em 3 meses, acumulou 320 mil reais e aceitou empréstimo de Bigode rápido demais. Pessoas desesperadas de verdade resistem mais, negociam, tentam mais alternativas. Roberto cedeu em 1 semana. Jéssica ligou para Bigode. Este chinês pode ser infiltrado. Acho que devemos testá-lo. Bigode inicialmente descartou. Você é paranoica. Mas Jéssica insistiu. Mostrou os dados. Bigode franziu a testa. O que sugere? Teste de lealdade. Faz ele sujar as mãos. Se ele é policial, vai recusar ou hesitar demais. Roberto enfrentou dilema moral genuíno na terça-feira seguinte. Bigode o chamou para a reunião. Preciso de serviço simples. Comerciante ali da rua deve 50 mil. Está atrasado 3 meses. Quero que você vá com o Dani cobrar. Roberto entendeu imediatamente. Não era sobre dinheiro, era teste. Se fosse com Dani, presenciaria violência. Seria cúmplice. Se recusasse, exposição era certa. Roberto tinha que escolher entre 2 valores fundamentais: manter cobertura da infiltração
ou manter humanidade básica de não participar de violência. Ambas opções tinham consequências devastadoras. Aceitar tornava-se criminoso de fato. Recusar perdia a infiltração e colocava Marina em risco. Não havia resposta certa. Roberto olhou para Bigode. Tudo bem, eu vou. Cláudia, monitorando remotamente, ouviu pelo grampo. Ligou imediatamente. Roberto, não faça isso. Não tenho escolha. Sempre tem escolha. Não desta vez. Roberto desligou. Na quinta-feira à tarde, Roberto e Dani foram à loja de eletrônicos do comerciante devedor. Sr. Kim, coreano de 60 anos, tentou explicar que estava esperando o pagamento de clientes. Dani não quis ouvir. Começou quebrando produtos. Monitor de computador no chão. Prateleira de celulares derrubada. Sr. Kim tentou intervir. Dani o empurrou com violência. O homem caiu, bateu a cabeça na quina do balcão. Sangue. Roberto congelou. Dani virou para ele. Segura ele enquanto eu quebro mais coisa. Era momento decisivo. Roberto tinha 3 segundos para decidir quem era. Olhou para Sr. Kim no chão sangrando. Olhou para Dani esperando e fez escolha. Não! Dani piscou surpreso. O quê? Eu disse não. Não vou segurar ele e você vai parar. Dani riu. Você está me dando ordem? Roberto caminhou até Sr. Kim, ajudou ele a levantar. Estamos indo embora. Dani ficou confuso. Ligou para Bigode. O chinês surtou. A tentativa de solução de Roberto tinha falhado espetacularmente. Não salvou completamente Sr. Kim, mas também não manteve cobertura. Pior dos mundos. Bigode estava furioso. Convocou Roberto para reunião urgente no escritório. Você me desrespeitou. Roberto manteve postura. Não vou participar de violência. Então não serve para mim. Posso fazer outros serviços, mas não isso. Bigode estudou Roberto por minuto longo. Jéssica estava na sala. Ela sussurrou algo. Bigode assentiu. Está bem, Roberto. Vamos testar você de outra forma. Tirou o papel do bolso. Estava coberto de números, símbolos, caracteres chineses misturados. Este é código para conta offshore. Vale 50 milhões de reais. Ninguém na minha equipe conseguiu decifrar. Dizem que você era esperto lá na China. Decifra isso e perdoa o seu desrespeito. Roberto olhou para o papel. Sentiu frio na espinha. Era código criptográfico militar grade, tipo que estudou em Hangzhou antes de imigrar. Complexo, mas não impossível. Para ele, especificamente, era decifrável. Mas aqui estava a armadilha final. Se decifrasse, provaria a habilidade que Roberto Shen, humilde cozinheiro, não deveria ter. Se não decifrasse, Bigode o eliminaria por ser inútil. Jéssica observava cada reação. Roberto percebeu. Ela sabia. Estava testando. A nova informação reacendia interesse da audiência. Roberto pode decifrar o código. Tem habilidade escondida que Bigode não imaginava. Isso abria a possibilidade. Usar o código como arma, não como prisão. Como alavanca para derrubar o império inteiro de Bigode. Se jogasse certo, se tivesse tempo, se sobrevivesse. Mas Roberto não sabia que Bigode já estava preparando a armadilha final. E em 72 horas, no galpão abandonado da Zona Leste, com Marina sequestrada como garantia, tudo desmoronaria. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e respondo com carinho. Deixa seu like se essa história está tocando você. Roberto perdeu o Dragão Dourado numa terça-feira chuvosa de setembro. O oficial de justiça chegou às 10 da manhã com ordem de despejo definitiva. 60 dias haviam passado. O banco executou a hipoteca. Roberto tinha 6 horas para retirar seus pertences. 30 anos de trabalho, 17 anos de memórias, reduzidos a 2 horas de mudança forçada. A garçonete e o cozinheiro ajudaram em silêncio, embalando panelas, pratos, a foto emoldurada de Lin Mei. Todos os outros amigos da comunidade simplesmente desapareceram.
Seu Osvaldo passou do outro lado da rua, viu a cena, apressou o passo sem olhar para trás. A associação oficialmente expulsara Roberto 3 dias antes. Você não é mais bem-vindo em eventos da comunidade. O isolamento era completo agora. Até os fornecedores que Roberto pagou religiosamente por anos cortaram contato, com medo de retaliação de Bigode por associação. Roberto ficou sozinho no restaurante vazio pela última vez, às 3 da tarde. Sentou no chão de cerâmica fria, onde Lin Mei costumava cozinhar. As mãos tocaram os azulejos gelados, tentando segurar memória física. O corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não era frio, era colapso interno. Náusea seca subia, mas nada saía. Hiperventilação. O ar não chegava aos pulmões direito. Pensamentos vinham estilhaçados, quebrados. Perdi tudo, por nada. Mei sumiu, restaurante sumiu. Marina vai sumir também. Temperatura corporal oscilando, ora suor frio, ora calor insuportável. Tentou levantar. Pernas não responderam. Ficou ali no chão. 1 hora, 3, perdeu noção de tempo. Tontura ao tentar focar visão. Tudo desfocado nas bordas. Coração batendo irregular, pulando batidas. Sensação física de estar desmoronando célula por célula. O silêncio era ensurdecedor, onde antes tinha vozes, risos, vida, fantasmas de cheiros, gengibre, shoyu, óleo de gergelim. Cada canto carregava memória específica. Ali Lin Mei queimou a mão e ele correu com gelo. Ali Marina deu seus primeiros passos. Ali celebraram 10 anos de restaurante. Tudo morto agora. Roberto não conseguia sair. Estava grudado naquele chão. Cláudia precisou buscá-lo fisicamente às 6 da tarde, levantá-lo pelos braços, carregá-lo até o carro. Cláudia levou Roberto até apartamento seguro que a Polícia Federal mantinha em Santana. Quarto pequeno, cama, mesa, nada mais. Você fica aqui temporariamente. Precisamos te tirar de circulação. Roberto mal ouvia. Estava em choque profundo. Naquela noite, Cláudia trouxe notícia devastadora. Roberto, preciso te informar algo. A operação está sendo cancelada. Roberto levantou os olhos vazios. O quê? Você está comprometido. Bigode desconfia. Jéssica está investigando seu passado. Meus superiores decidiram que é risco alto demais. Vamos te tirar, te dar nova identidade em outra cidade, proteção por 6 meses. E Marina? Marina vai com você. Roberto sentiu raiva crescendo. Tirei ela da escola? Da vida dela? Por nada? Foi para proteger vocês. Mentira. Foi para usar a minha dor. E agora que não sirvo mais, descartam. Cláudia baixou os olhos. Sabia que ele tinha razão. Roberto, sinto muito. Você disse que essa missão salvaria vidas, que meu sacrifício importava. Importa, mas não posso arriscar sua vida. Roberto ficou de pé. Mais uma semana. Me dá mais uma semana, só isso. Não posso autorizar. Então desautorize, mas não vou desistir agora, não depois de perder tudo. Cláudia hesitou. Sabia que deveria recusar, mas também entendia. Tirar Roberto agora era admitir que todo o sofrimento foi em vão. 1 semana, não oficial. Se algo der errado, eu nego que autorizei. Roberto assentiu. Cláudia saiu. E Roberto percebeu. Estava completamente sozinho na missão agora, sem cobertura oficial, sem backup. Apenas um homem desesperado contra a organização criminosa. No dia seguinte, Roberto tentou ligar para Marina. Estava temporariamente com a tia em Ribeirão Preto por segurança. Número bloqueado. Tentou a tia. Roberto, Marina não quer falar com você agora. Por quê? Ela está com raiva. Diz que você mentiu para ela sobre tudo, que destruiu a vida dela por orgulho. A dor foi física. Roberto tentou explicar. Deixa eu conversar com ela, por favor. Ela não quer. Precisa de tempo. A ligação encerrou. Roberto ficou olhando o telefone.
A última conexão que tinha acabara de se romper. Ligou para número antigo de Lin Mei, o que manteve ativo por 1 ano pagando conta. Ouviu a mensagem gravada dela. Oi, você ligou para a Lin Mei, não posso atender agora, mas deixe recado após o sinal. A voz dela. Roberto quase falou, quase deixou mensagem. Mas o que diria? Desligou. Tentou dormir, mas não conseguiu. Às 3 da madrugada, estava sentado no chão do apartamento seguro, encostado na parede, olhando o nada. O reconhecimento brutal chegou como soco. Eu errei. Achei que podia controlar a situação. Achei que seria infiltrado perfeito, esperto o suficiente para jogar dos 2 lados. Mas sou apenas homem assustado fingindo coragem. Bigode me leu desde o início. Sabia exatamente como me manipular. E eu caí. O erro fundamental, acreditar que poderia manter controle em situação caótica. Lin Mei, falhei. De novo, assim como falhei em te salvar, falhei em salvar nosso legado. O restaurante se foi. Marina está escondida e me odeia. Nossa comunidade me considera traidor. A polícia desistiu de mim. E o pior, parte de mim quer pegar o dinheiro do código, se eu conseguir decifrá-lo, e fugir com Marina para lugar onde ninguém nos encontre. Me tornei exatamente o que prometi nunca ser. Homem sem honra. Talvez Bigode esteja certo. Talvez todos cedam no final quando pressionados o suficiente. Talvez eu nunca fui forte. Apenas nunca testado de verdade até agora. E se eu desistir? E se fugir? Marina teria pai vivo, pelo menos. Mas que tipo de pai? Covarde que corre quando fica difícil. Você não me reconheceria, Mei. Eu não me reconheço. Roberto considerou seriamente pela primeira vez simplesmente desistir de tudo. Desaparecer. Começar de novo em algum lugar onde Bigode não alcançasse. Seria mais fácil, seria mais seguro, seria covardia. Na quinta-feira, Roberto estava no apartamento seguro quando ouviu batida suave na porta. Abriu com cautela. Marina, 17 anos, mochila nas costas, olhos vermelhos de chorar. Como você me achou? Seguia a agente Cláudia. Entraram. Ficaram em silêncio por minuto longo. Marina finalmente falou. Pai, estou com medo, mas orgulhosa de você. Roberto sentiu os olhos arderem. Marina, desculpa por tudo, por ter mentido, por ter destruído nossa vida, por... Marina o interrompeu. Pai, a mamãe dizia uma coisa sempre, lembra? Coragem não é nunca cair, é levantar toda vez que cai. Mas eu caí tantas vezes. E levantou tantas vezes também. Você sempre levanta, pai. Roberto abraçou a filha. Pela primeira vez em meses, não estava sozinho. Marina continuou. Não estou brava por você ter tentado fazer a coisa certa. Estou brava porque tentou fazer sozinho, sem me contar, sem me deixar ajudar. Queria te proteger. Eu sei, mas proteção não é mentira, é confiança. Aquelas palavras quebraram algo em Roberto e reconstruíram algo também. Marina ficou ali por 2 horas. Quando foi embora, deixou o bilhete na mesa. Você é bom, pai. Não acredite quando disserem que não é. Te amo. Roberto passou a noite pensando. De manhã, lembrou algo. Primeira vez que cozinhou para Lin Mei, há 32 anos em Hangzhou. Queimou o arroz, cortou errado os legumes, temperou demais. Ficou envergonhado. Lin Mei provou, fez careta e riu. Roberto, você é terrível cozinheiro. Ele ficou pior ainda. Mas sabe o que eu amo em você? Que você tenta. Sempre tenta, não desiste. Essa é sua força, não ser perfeito, ser persistente. Roberto havia esquecido essa memória. Essência dele não era ser melhor que todos. Era não desistir mesmo quando parecia impossível. Às 10 da manhã, Roberto recebeu mensagem do comerciante que tentou defender, Sr. Kim. Sr. Roberto, obrigado por tentar me proteger naquele dia. Ninguém mais tentou. Sei que te custou caro, mas para mim significou tudo. O insight chegou. Sucesso não era sair perfeito dessa situação.
era não desistir de fazer o certo. Roberto ainda tinha o código. Bigode tinha dado prazo de 5 dias. 2 já haviam passado. Se Roberto decifrasse o código e entregasse para autoridades corretas, não PF local, que podia estar comprometida, mas direto para o Ministério Público Federal, poderia ser alavanca contra esquema inteiro. Não era esperança fácil. Requeria enfrentar Bigode diretamente, requeria coragem extrema, mas era possível. Roberto tomou a decisão definitivamente na sexta-feira de manhã. Ia ao encontro com Bigode, ia decifrar o código na frente dele, mas não ia entregar o resultado completo. Ia gravar a reunião inteira, fazer Bigode confessar esquema em detalhes e enviar gravação para procurador que Cláudia indicou como confiável. Aceitou o custo. Listou mentalmente tudo que poderia perder. Podia morrer, nunca mais ver Marina, reputação jamais seria restaurada completamente. Mas fez as pazes. Pelo menos tentei até o fim. Lin Mei entenderia isso. O plano tinha passos claros. Chegar ao galpão, onde Bigode marcou, ganhar tempo decifrando o código, usar esse tempo para fazer Bigode falar sobre a operação inteira, gravar tudo em dispositivo escondido que Cláudia forneceu, enviar automático para 3 destinos caso algo acontecesse. Ninguém ajudaria oficialmente. Estava sozinho, quando, sábado, 23 horas. Complicações previstas. Bigode podia matá-lo antes de terminar. Jéssica podia descobrir gravador. Marina podia ser usada como refém se descobrissem onde estava. Roberto passou sexta preparando-se. Cortou o cabelo bem curto, barbeou-se cuidadosamente, ritual de se preparar para a batalha. Vestiu roupa que usou no casamento com Lin Mei, calça social preta e camisa branca, já amarelada pelo tempo, mas ainda digna. Escreveu carta para Marina. Filha, se você está lendo isso, não consegui voltar. Quero que saiba, tudo que fiz foi por amor, não por você ser fardo, por você ser minha razão de continuar. Estude medicina, seja feliz. Case e tenha filhos, viva a vida que sua mãe e eu sonhamos para você. E quando lembrar de mim, não lembre do pai que falhou. Lembre do pai que tentou até não poder mais. Te amo mais que minha vida. Sempre amei. Lacrou a carta. Visitou o túmulo de Lin Mei pela última vez. Deixou lírios brancos, ajoelhou na grama. Sussurrou. Mei, nos vemos em breve ou daqui muito tempo. Depende de amanhã. Mas, de qualquer forma, vou com consciência tranquila. Fiz o que pude com o que tinha. Espero que seja o suficiente. Voltou ao apartamento, estudou o código mais uma vez, praticou mentalmente os passos da decriptação, praticou frases em mandarim que usaria para chocar Bigode no momento certo. Guardou foto de Marina e Lin Mei no bolso da camisa, perto do coração. Determinação de soldado antes de batalha impossível. Paz misturada com terror aceitável. Sabia que podia não voltar, mas ia fazer o certo, até o fim. E foi então que Roberto fez o que ninguém esperava. Entrou sozinho no galpão abandonado às 23 horas de sábado. O confronto final estava prestes a começar, e se perdesse, Marina ficaria órfã. Se vencesse, provaria que homem comum pode derrubar sistema gigantesco quando recusa desistir. Roberto estacionou 3 quadras antes do galpão abandonado. 23 horas de sábado. Rua deserta na zona leste, iluminação precária. Caminhou devagar, controlando respiração. Cada passo ecoava no asfalto molhado. Mão no bolso, tocando o gravador minúsculo que Cláudia instalara na costura da camisa. Portão de metal enferrujado à frente. Empurrou. Range alto cortou o silêncio. Escuridão total dentro, cheiro forte de óleo de motor, mofo, ferrugem. Passos cautelosos, 15 metros, 20. Luz acendeu brutal, cegando por 3 segundos. Bigode sentado em cadeira no centro. 3 capangas de pé ao redor. Dani à direita segurando arma. Jéssica encostada na parede do fundo, tablet na mão. Roberto parou. Analisou saídas. 2 portas laterais.
ambas com guardas. Bigode sorriu. Trouxe o código? Roberto tirou o papel dobrado do bolso. Vou decifrar, aqui, na frente de você. Bigode inclinou cabeça interessado. Confiante para quem está em desvantagem. Não estou em desvantagem. Estou exatamente onde preciso estar. Dani avançou, empurrou Roberto até cadeira de madeira no centro, amarrou punhos com corda grossa. Roberto não resistiu. Corda apertava a circulação, pulsos latejando. Bigode colocou papel na mesa improvisada. Código complexo. Números, símbolos matemáticos, caracteres em mandarim. Roberto estudou. Respirou fundo. Começou a calcular mentalmente. Primeiro bloco. Sequência Fibonacci modificada. Segundo bloco. Substituição de caracteres baseada em hexagrama do I Ching. Dedos tremiam levemente, mas mente estava cristalina. Bigode observava fixamente. 5 minutos em silêncio absoluto. 10. Tensão aumentando. Capangas inquietos, mudando peso de pé. 15 minutos. Dani sussurrou algo para Bigode. 20 minutos. Jéssica se aproximou, observando Roberto com olhos analíticos. Suor escorrendo têmpora de Roberto. Não pelo código, pelo perigo iminente. Sabia, qualquer erro custaria vida. Continuou decifrando o terceiro bloco. Criptografia assimétrica RSA de 256 bits. Quarto bloco, esteganografia numérica. Bigode bateu na mesa. Está demorando. Roberto não levantou olhos. Complexidade exige tempo. Mais 10 minutos. Bigode olhou para Dani. 5 minutos ou quebra o dedo dele. Pressão aumentando. Roberto acelerou cálculos. A atmosfera no galpão era sufocante. Todos observando o homem amarrado que parecia calmo demais para a situação. Algo não encaixava. Jéssica sentiu primeiro. Aproximou mais. Roberto terminou o último cálculo. Levantou olhos para Bigode. Pronto! Bigode estendeu mão ansioso. O resultado, agora. Roberto segurou o papel, não entregou. Primeiro, responda algo. Por que escolheu especificamente a mim? Bigode franziu testa. O quê? Dezenas de comerciantes chineses endividados no Bom Retiro. Por que, Roberto Chen? Bigode riu impaciente. Porque você é bobo, honesto demais. Bobo? Acreditou no sistema brasileiro. Trabalhou duro por 30 anos. Pagou imposto, seguiu regra, fez tudo certinho. Pausa. E onde isso te levou? Falido, sozinho, desesperado. Pelo menos eu sou honesto sobre ser desonesto. Roberto assentiu devagar. Você tem razão em uma coisa. Bigode levantou sobrancelha. É? Sistema é injusto mesmo. Minha esposa morreu porque SUS não funcionou. Gastei 180 mil em tratamento que falhou. Você gasta isso em corrente de ouro. Então me entende. Não. Roberto encarou ele. Porque você escolheu fazer parte do problema, perpetuar injustiça. Eu escolhi resistir. Resistir? Bigode gargalhou. Você está amarrado numa cadeira, cara. Vai me dar o código ou vou arrancar de você? Roberto mudou para mandarim. Frase sobre ancestrais e honra. Bigode parou de rir. Que língua é essa? Mandarim. A língua que estudei por 35 anos. Roberto voltou ao português. A língua que usei quando trabalhei como criptógrafo militar em Hangzhou por 10 anos antes de imigrar. Silêncio pesado. Jéssica deu passo à frente. Criptógrafo? Sim, trabalhei quebrando códigos para a segurança governamental chinesa. Códigos muito mais complexos que esse. Roberto apontou o papel com queixo. Antes de conhecer Lin Mei e decidir largar tudo para ser cozinheiro no Brasil. Bigode tentou manter controle, mas voz saiu tensa. E daí? Decifrou meu código. Me entrega. Não decifrei. Como assim? Dani avançou, mas Bigode levantou mão parando ele. Fingi. Passei 50 minutos te enrolando, mas na verdade estava fazendo você confessar, Bigode. Roberto inclinou cabeça. Confessou que escolhe pessoas honestas propositalmente para extorquir. Confessou que usa desespero alheio como ferramenta.
E agora está sendo gravado. Toninho sacudiu Roberto. Cadê gravador? Não importa onde está. Importa que gravação já foi enviada automaticamente para Ministério Público Federal. Jéssica verificou o tablet freneticamente. Ele tem razão. Detectei transmissão de dados há 20 minutos. Não bloqueei porque pensei que era normal. Bigode ficou pálido. Você é polícia? Roberto respirou fundo. Agente federal infiltrado há 7 meses. Operação Dragão Vermelho. Seu esquema de lavagem internacional acabou, Valdir. Sirenes cortaram a noite, luzes azuis piscando pela fresta do portão, pneus freando brusco, vozes gritando: Polícia Federal! Ninguém se move! 10 agentes invadiram o galpão, armas em punho. Bigode tentou correr pela porta lateral. 2 agentes o derrubaram. Jéssica levantou mãos. Dani largou a arma. Em 3 minutos, todos estavam algemados. Cláudia entrou por último. Foi direto até Roberto. Cortou cordas. Conseguimos. Gravação chegou perfeita. 50 minutos de confissão detalhada. Roberto esfregou punhos doloridos. Bigode falou demais. Arrogância. Cláudia sorriu. E você jogou perfeitamente. Provocou ele nos pontos certos. Agentes levaram Bigode para a viatura. Ele olhou para Roberto. Não ódio. Algo parecido com respeito relutante. Você me enganou bem, chinês. Roberto respondeu. Não sou chinês, sou sino-brasileiro e não te enganei, apenas não desisti. Bigode foi levado. Jéssica passou por Roberto. Você era bom demais para ser verdade. Roberto não respondeu. Dani saiu calado, derrotado. Resultado, Bigode preso preventivamente por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, extorsão, ameaça. 50 milhões em contas offshore bloqueados. 47 pessoas indiciadas. Esquema desmantelado completamente. 17 comerciantes chineses liberados de dívidas ilegais. Sistema funcionou. Justiça foi feita. Na delegacia da PF, às 2 da madrugada, comerciantes começaram a chegar. Senhor Kim abraçou Roberto chorando. Você salvou minha loja, minha família. Outros 12 comerciantes esperavam na recepção. Cada um agradeceu pessoalmente. Seu Osvaldo chegou por último, humilhado. Parou na frente de Roberto. Eu estava errado sobre você. Perdão. Roberto estendeu mão. Osvaldo apertou, aliviado. Cláudia trouxe café. A operação virou modelo nacional. Seu depoimento vai desmantelar células em outros 5 estados. Marina chegou correndo às 3 da manhã. Abraçou o pai com força. Vi no noticiário. Você conseguiu. Roberto segurou filha. Conseguimos. Você me deu força para não desistir. Tavares, coordenador regional da PF, parabenizou Roberto. Promoverei Cláudia e você será condecorado como cidadão honorário. Roberto crescera. Não apenas venceu, transformou-se. Agia diferente agora. Falava mais, aceitava abraços, não escondia emoções. Mantinha a essência de bondade, mas com sabedoria adquirida. Sabia que vitória custou caro, mas valeu. 2 semanas depois, cerimônia informal aconteceu no salão da associação. 200 pessoas presentes. Seu Osvaldo entregou placa. Coragem da comunidade. Roberto Shen. Aplausos de pé. Roberto subiu ao microfone. Não sou herói. Sou o pai que fez o que precisava. Mas aprendi algo. Silêncio protege criminoso, não vítima. Falar, denunciar, resistir, isso protege comunidade. Marina ao lado dele, orgulhosa. Cláudia nos fundos, sorrindo. Comerciantes celebrando união. Sino-brasileiros e brasileiros juntos pela primeira vez de verdade. Bigode sendo transferido para presídio federal. Última imagem dele. Cabisbaixo, algemado, humano mas derrotado. Jéssica fazendo delação premiada. Tavares coordenando desdobramentos. Roberto voltou para apartamento provisório com Marina. Pequeno mas acolhedor.
Pai, o que vamos fazer agora? Roberto sorriu. Recomeçar. Eu, você e memória da sua mãe. Paz depois da tempestade. Conflito resolvido, mas cicatrizes permaneciam. Roberto ainda tinha pesadelos. Marina ainda processava trauma. Mas estavam juntos, vivos, livres. Mas a história não termina com vitória. Porque 6 meses depois, cicatrizes curaram, novo começo floresceu, e lição sobre coragem de imigrante precisava ser compartilhada com o mundo. 6 meses depois, Roberto Shen acordava às 7 da manhã, horário que nunca conseguiu antes. Morava em apartamento simples em Pinheiros, 2 quartos, varanda pequena com horta de temperos que cuidava toda manhã. Aos 53 anos, tinha cabelos completamente brancos agora, mas rosto mais leve, rugas ao redor dos olhos de sorrir mais. Nova rotina começava com 15 minutos de meditação, prática que terapeuta recomendou para processar trauma. Toda manhã, acendia incenso para Lin Mei, agradecia por ela ter escolhido ele há 32 anos. Depois caminhava até o pequeno espaço que alugara na Vila Madalena, onde atendia gratuitamente imigrantes vítimas de agiotagem. Seus valores permaneciam: honestidade, justiça, compaixão, mas amadurecidos por sofrimento. Não era mais ingênuo. Sabia que bondade precisa de coragem para sobreviver. Sabia que sistema não protege automaticamente, precisa ser forçado. Mas ainda acreditava que valia a pena lutar. O trauma de perder Lin Mei estava processado, não curado, mas integrado. Fazia terapia toda terça. Falava sobre ela sem desmoronar. O sonho de ver Marina médica estava mais próximo. Ela ganhara bolsa integral na USP, mérito reconhecido publicamente. 1º ano de medicina. Trabalhava meio período ajudando Roberto no escritório de advocacia voluntária. Relacionamento entre pai e filha era mais honesto agora. Conversavam sobre medos, sobre futuro, sobre Lin Mei. Marina liderava grupo de apoio para filhos de imigrantes na faculdade. Era feliz genuinamente. Cláudia fora promovida a coordenadora nacional de operações especiais. Visitava Roberto mensalmente, levava Marina para almoçar. Tornara-se família estendida. A operação com Roberto virou case de sucesso ensinado na academia da PF. Cláudia se reconciliara com o próprio filho, inspirada pela coragem de Roberto. Seu Oswaldo renunciara à presidência da associação, pedira desculpas públicas em reunião com 150 comerciantes. Agora era voluntário em programa de integração sino-brasileira. Humilde, transformado. Aprendera que silêncio não protege comunidade, coragem protege. A comunidade do Bom Retiro estava fortalecida. 12 comerciantes recuperaram negócios com dívidas canceladas. Esquema desmantelado salvara centenas de famílias. A associação agora tinha transparência, reuniões abertas, cooperação maior entre imigrantes e brasileiros de todas as origens. O Dragão Dourado reabrira. Comunidade fizera vaquinha, comprara restaurante de volta, devolvera a Roberto. Ele recusou ser dono único. Transformou em cooperativa. Contratara 2 ex-endividados como sócios. 50% do lucro ia para fundo comunitário que ajudava imigrantes. Restaurante virara símbolo de resistência, destino turístico, lugar onde história de coragem era contada. Roberto não se via como herói. Repetia sempre: sou apenas pai que não desistiu. Mas para a comunidade, era exemplo vivo de que pessoas comuns podem transformar sistemas. Roberto e Marina foram ao cemitério num sábado de manhã ensolarado. Levaram lírios brancos, flores favoritas de Lin Mei. Desta vez, não tinha peso de culpa esmagadora. Tinha saudade, leve e doce. Ajoelharam juntos na grama. Marina limpou lápide com carinho. Roberto tocou o nome gravado. Oi, Mei! Marina sorriu. Momento representava transformação completa. Mesma situação do início. Promessa sobre futuro de Marina, mas resposta totalmente diferente. Antes, Roberto fazia promessas vazias, sozinho, carregando culpa. Agora Marina estava ao lado,
Futuro era real, não imaginário. Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa? Roberto pensou honestamente. Ela ficaria brava primeiro, por eu ter me arriscado tanto. Marina riu. Verdade, ela ia brigar muito. Mas depois, orgulhosa, não por eu ter sido herói, por eu ter tentado quando era mais fácil fugir. Marina olhou para o túmulo. É isso que coragem é, né? Tentar quando é mais fácil desistir. Roberto passou o braço pelos ombros da filha. Sua mãe me ensinou isso há muito tempo. Eu só demorei a entender completamente. Sol da manhã iluminava a lápide, criando brilho dourado no mármore. Pássaro azul pousou no topo, cantou 3 notas, voou para a árvore próxima. Simbolismo natural, não forçado. Vida continua. Beleza existe após dor. Recomeços são possíveis. Marina apoiou a cabeça no ombro do pai. Ficaram ali 10 minutos em silêncio confortável. Quando levantaram, Roberto tinha lágrima única escorrendo, mas sorriso tranquilo, paz interior visível, gratidão silenciosa por segunda chance, por filha ao lado, por ter sobrevivido quando parecia impossível. A história de Roberto Chen ensina lições universais que transcendem nacionalidade. Sobre coragem, não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. Roberto tremeu, hesitou, quase desistiu 1000 vezes, mas deu mais um passo sempre. Sobre recomeço, nunca é tarde aos 52 anos. Roberto perdeu tudo e reconstruiu diferente, melhor, mais autêntico. Sobre perdão, Roberto perdoou seu Osvaldo, perdoou o sistema imperfeito, perdoou a si mesmo por não ter salvado Lin Mei, a culpa mais pesada. Sobre força, vem de lugares inesperados. Lin Mei, mesmo morta, foi pilar. Marina, mesmo jovem, foi alicerce. Sobre resiliência, cair 7 vezes, levantar 8. Roberto caiu mais que isso. Sobre verdade, às vezes mentir na infiltração serve verdade maior. Complexidade moral da vida real. Sobre justiça. É possível quando cidadãos comuns recusam aceitar injustiça como normal. Assim como Roberto. Quantas vezes achamos que éramos velhos demais, cansados demais, pequenos demais para fazer diferença? Quantas vezes desistimos antes de tentar? Sua história nos lembra. Você não precisa ser especial, precisa apenas não desistir. Roberto não tinha superpoderes, tinha amor por filha e recusa em aceitar derrota. Isso foi suficiente. O impacto da vitória de Roberto reverberou. 150 denúncias similares surgiram no Brasil inteiro, inspiradas por ele. Lei federal mais rígida contra a agiotagem foi aprovada, apelidada informalmente de Lei Chen. Mudanças sistêmicas aconteceram porque um homem comum decidiu resistir. Legado de Roberto prova. Restaurante modesto pode derrubar império criminoso. Imigrante pode transformar país que o acolheu. Idade não é limitação, é acúmulo de sabedoria e persistência. E você, já sentiu que era tarde demais para mudar sua história? Já achou que não tinha força para enfrentar injustiça que presenciou? Já sentiu que ser pessoa comum significava não poder fazer diferença real? A história de Roberto Chen prova. Você é mais poderosa do que imagina. Coragem não precisa de idade certa, nacionalidade certa, momento certo. Precisa apenas de decisão. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história de coragem, seja grande ou pequena, pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. Quando compartilhamos verdades, nos fortalecemos juntas. Você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres assistem essas histórias e reconhecem, eu também posso. Se inscreva no canal e deixe seu like agora. Na próxima semana, a história de Dora, 64 anos, que descobriu o segredo do marido morto e decidiu fazer justiça 20 anos depois. Lembre-se sempre, coragem não tem prazo de validade e recomeço não tem idade. Até breve.